a realidade das armas para os dias de hoje. Vamos imaginar no nosso sonho mais lindo que toda a população esteja armada com a sua arminha dentro de casa, se protegendo, como é no Texas, ok? Israel, ótimo. E aí os governadores nos prendem em casa e nos roubam, como fizeram, e ainda pedem mais 40 bilhões para o governo, enquanto a gente morre de fome. Se a população estivesse armada, podemos dizer que eles estariam agindo da mesma forma? De maneira nenhuma, Camilo, pelo que eu acabei de dizer. O cidadão armado, ele tem um grau de consciência, ele tem uma compreensão de que ele deve defender a sua casa, o seu castelo, tá? A sua família, a sua vida, a vida dos seus filhos, e isso transcende. Então, esse cidadão, ele entende que ele é responsável por defender a sua rua, ele é responsável por defender o seu bairro, ele é responsável por defender a sua cidade, ele é o responsável por defender o seu estado e o seu país. Então, o que aconteceria se nós tivéssemos esse despertar de consciência, tá? Não haveria um levante armado, de maneira nenhuma, mas a população não seria subjugada tão facilmente. Hoje, se mandarem as pessoas pegarem um batom e riscarem um risco vermelho na testa, sem qualquer justificativa, sem qualquer explicação, você pode ter certeza que amanhã está todo mundo com risco. Se mandarem as pessoas fazerem tatuagens de números, amanhã está todo mundo tatuado, sem qualquer explicação, tá? Nós vivemos uma realidade onde as pessoas simplesmente se submetem. Ora, fecham tudo, acabam com tudo, obrigam as pessoas proíbem as pessoas a sair de casa, proíbem as pessoas a andar na rua, você é obrigado a botar um pano na cara. E qual que é o grau de eficácia disso? Não tem comprovação. Tá? A própria OMS falou que isso deve ser restrito aos grupos de risco e às pessoas que estão infectadas, e não geral, como é no Brasil. Lockdown, a própria OMS se manifestou contra, e continuam fazendo. E o mais interessante é o seguinte, quando eles são confrontados, eles falam, não houve lockdown no Brasil, não teve, e está tendo toque de recolher. Quem faz toque de recolher é dono de morro, é traficante, toque de recolher é coisa de bandido, tem prefeito fazendo toque de recolher. Então, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu na minha cidade, quando eu fiquei sabendo que tinha toque de recolher. Eu estava trabalhando, gravando aula de um curso online que eu tenho, e aí eu fico muito alheio à notícia, não sei o que está acontecendo, fui olhar. Aí fiquei sabendo que faziam 2 dias que o prefeito tinha decretado toque de recolher. Depois das 11 horas, ninguém poderia sair na rua, senão era crime. Tá? Olha o grau de insanidade do sujeito. Bom, não tive dúvidas, eu liguei para um amigo meu, que é advogado, falei, fica no jeito que se eu for preso, você me leva cigarro. E aí eu peguei e fui para o centro da cidade e fiz um vídeo lá. A polícia chegou, fui em direção à polícia, a polícia foi embora. Isso eu fui um só. Agora você imagina se a maioria da população, como por exemplo no Texas, como por exemplo Israel, tivesse a consciência de que nós somos o responsável, que o Estado é nosso empregado, que ele não tem esse poder todo, que esse poder é uma ficção. Com certeza, na primeira investida do Estado, em cima de nossos direitos e garantias fundamentais, o povo se levantaria, tá? O povo se levantaria. Porque ainda acontece muito do brasileiro ter medo. Eu vou perder um cargo, vou perder um emprego, eu vou me expor, eu vou ser preso. Gente, quando a luta, o bem em questão é a liberdade, ser preso não importa. Tá? Perder a própria vida não importa, porque lutar pela liberdade, de última análise, é defender a liberdade dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Se nós abrirmos mãos de um pedaço de nossa liberdade, nossos filhos perderão, à custa da nossa conivência, 1,5 pedaço e mais um pouco, tá? Porque as agressões, como eu disse lá atrás, do Estado, elas não têm limite. O Estado é um monstro insaciável para devorar nossas liberdades individuais. Então, se nós nos mantivermos omissos, o que vai acontecer é que, nas próximas gerações, as investidas serão muito piores. Então, percebam, em 97, o Fernando Henrique Cardoso jogou milhões de pessoas que tinham armas na ilegalidade, armas registradas, tá? Ele criou um sistema novo, similar ao sistema adotado na Alemanha nazista, de controle de armas, que jogou milhões de pessoas na ilegalidade, armas com registro, armas com nota fiscal, e simplesmente fez isso da noite para o dia. A coisa foi recrudescendo ao ponto de, em 2003, proporem a proibição absoluta de aquisição de armas no Brasil. E nós não fizemos nada, a coisa foi ficando mais feia, Moral da história, chegamos num momento que hoje o judiciário pretende fazer isso
sem que tenha ninguém que possa fazer qualquer coisa. Por quê? Porque ao longo de décadas a gente se omitiu, tá? Então isso é muito grave, mas muito grave mesmo. E como eu disse a você, se nós tivéssemos o despertar de consciência que um texano tem, que um israelense tem, nós não permitiríamos que o Estado avançasse com a tranquilidade que avançou. E vou muito além. Não me refiro a um levante armado, mas sim à sociedade civil organizada impondo democraticamente a vontade do povo aos déspotas. Veja, Camila, nas cidades onde o prefeito mais sacrificou a população, eles se reelegeram no primeiro turno. Quando não foi no primeiro turno, foi com uma margem expressiva de votos. Por quê? Porque eles foram bem votados? Não, porque as abstenções marcaram um lugar histórico nas eleições brasileiras. Nunca tivemos tantas abstenções. Em alguns lugares, os votos brancos e nulos superaram o primeiro lugar. Então, as pessoas que lavaram as mãos, tá? Assim como Pilatos, lavaram as mãos no sangue e na liberdade dos brasileiros que hoje estão sofrendo. Essa omissão está nos custando caro. Tá? As pessoas deveriam ter se organizado e ter eleito uma outra pessoa, pelo menos, para mudar a situação, para mudar a questão das medidas restritivas que atentam contra os direitos e garantias fundamentais. Agora, o que me assusta mais, Camila, é que algumas cidades, como a cidade que eu nasci, Dourados, no Mato Grosso do Sul, as pessoas elegeram um novo prefeito. Houve um novo prefeito lá. E, segundo me informaram na live que eu gravei ontem, ele está utilizando as mesmas medidas. Talvez por interesses econômicos, talvez por interesses políticos, não sei precisar o que está movendo, mas ele está fazendo isso e as pessoas não estão fazendo nada mais uma vez. E é isso que nós temos que mudar. É esse paradigma que nós temos que quebrar. Se as pessoas se levantarem e efetivamente exigirem seus direitos fundamentais de ir e vir, de trabalhar, não vai ter como controlar a população. Eles vão ter que nos respeitar. Polon, se a gente não... Se sair um negócio que você tem que botar um risquinho vermelho no meio de sua testa, quem não quiser colocar vai ser chamado de negacionista. Quem falar que isso não tem nada a ver, que não interfere em nada, vai ser chamado para uma CPI. E aqueles que se levantarem contra e falar não vou colocar, isso é loucura, acaba sendo preso. E por que a gente vive assim? Porque nós mesmos permitimos, né, Polon? A gente deixou chegar nesse ponto. O Estado só tem um poder que a gente dá para ele, né, Camila? Inclusive, quando teve aí o Estatuto do Desarmamento, a votação, se não me engano, eu tinha uns 15, 16 anos, porque eu lembro das propagandas, do pós e contra, só que eu lembro que eu não pude votar, não pude participar do referendo. E, pelo que eu me lembre, a sociedade foi contra retirar as armas, né? Sim, sim. E mesmo assim implementaram. E ninguém falou nada, Polon. Como é que fica isso? Exatamente. E a desculpa que eles falam é que não é proibido ter armas no Brasil. Não, não é proibido em tese, mas as taxas são proibitivas, a burocracia é proibitiva, tá? Os mecanismos que eles utilizam junto à Polícia Federal, que é um órgão extremamente desarmamentista, é terrivelmente proibitivo. Então, em última análise, eles proibiram, sim, com exceção dos amigos do rei, que têm acesso a esse direito. E olha que interessante, proibir a venda de armas efetivamente funciona tão bem, que no Brasil, olha só, nós temos um município onde é proibido vender armas. Você sabia disso? No Brasil, nós temos um município que é absolutamente proibido vender qualquer arma lícita, tá? Não pode abrir loja de arma, não pode abrir representação comercial, não pode vender arma e munição nesse município. E qual município é esse? É o município mais seguro do Brasil, é um município onde é zero criminalidade, na verdade, é conhecido como Rio de Janeiro, tá? A cidade maravilhosa. Rio de Janeiro é proibido comercializar armas. Olha como é que funciona. Só que as armas ilícitas é o mercado mais pujante que tem, é onde o crime organizado deita e rola. Na outra ponta, nós temos uma cidade do interior de Santa Catarina, acredito que é Criciúma, se a minha memória não me trai, que é a cidade que mais tem clubes de tiro per capita no Brasil. E lá, os índices de criminalidade são irrisórios, a coisa de um homicídio a cada 2 anos, um homicídio a cada ano. Eu não lembro se é Criciúma. Blumenau também. É uma cidade do interior de Santa Catarina. Enfim, isso demonstra que o cidadão armado, ele acaba dissuadindo a marginalidade de agredir o cidadão.